E aí, galera do segundo ano, tudo bom? Estamos aqui hoje para responder algumas questões do assunto soluções, especificamente de molaridade. Hoje eu trouxe 3 questões que aparentemente são fáceis, mas que alguns alunos podem se atrapalhar ou cair em algumas pegadinhas da questão. Então, por isso eu resolvi trazer essas 3 questões para resolvermos e vermos como o assunto é realmente fácil. Não existe nenhum bicho-papão com relação ao assunto soluções. Então, essa primeira questão é uma questão de molaridade, uma questão bem fácil, para a gente começar tranquilo. Então, uma solução de sulfato de alumínio de densidade igual a 1,36 gramas por ml é utilizada para preparar uma solução, para preparar uma outra solução de 200 ml de volume e concentração molar 1 mol por litro de sulfato de alumínio. Determine em ml, ó, primeira pegadinha da questão, determine em ml o volume utilizado da solução original. A gente pode achar o volume em litro e esquecer de transformar para ml, mas vamos lá. Vamos continuar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu estou trabalhando com molaridade. Então, qual é a fórmula da molaridade? A molaridade é M1 sobre MM1 vezes V. Quem é Mzão? Molaridade. M1, massa do soluto. Massa molecular do soluto, volume da solução. Então vamos lá, o que é que eu tenho? Quais são os dados que eu tenho nessa questão? Eu tenho a molaridade? Tenho 1. Eu tenho a massa do soluto? Não tenho. Tenho que achar. Eu tenho a massa molecular? Não tenho, mas tenho aqui os dados que eu posso utilizar para achar a massa molecular. Tenho o volume da solução? Tenho, 200 ml. Então vamos lá. Primeiro, vamos achar a molaridade. A massa, vamos achar a massa molecular, que eu não tenho. Então, a massa molecular de quem? Do sulfato de alumínio é igual a quanto? Quantos alumínios eu tenho nessa fórmula? 1. Qual é a massa atômica de cada alumínio? 27. Então, 1 vezes 27 mais. Quantos enxofres eu tenho na fórmula? 1. Qual é a massa atômica de cada enxofre? 32. Mais. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Oxigênio. Qual é a massa de cada oxigênio? 16. Então, 1 vezes 27, 27, mais 1 vezes 32, 32, mais 4 vezes 16, 64. Quanto dá? 27 mais 32 mais 64, 123. Mais 123, o quê? Gramas por mol. Então, já tenho a massa molecular, já tenho o volume. Vamos achar M1, que eu não sei. Então, molaridade será M1, que eu não sei, dividido por MM, qual é o valor? 123. O volume, eu vou utilizar 200 ml? Não, eu não posso utilizar 200 ml. Molaridade é sempre usado em mol por litro. Então, para eu calcular, eu preciso transformar isso aqui para litro. Como é que eu faço? 1 litro, ele tem quantas ml? Quando você pega um refrigerante de 1 litro, quantas ml tem nele? 1000. Significa que para ir de litro para ml, eu preciso multiplicar por 1000. E para ir de ml para litro, eu preciso dividir por 1000. Contrário, indo de litro para ml, multiplica. De ml para litro, divide. Então vamos lá. Eu tenho o quê? ml. E eu quero transformar em litro. Então, 200 ml eu vou dividir por 1000. Quanto é 200 dividido por 1000? 0,2 litros. Então, transformei para litro. Então, 0,2.
Tem um valor de Mzão? Tenho. Quanto é? 1. Vou continuar aqui. 1 é igual o valor de M1, quem eu quero. 123 vezes 0,2 dá quanto? 24,6. 24,6 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, M1 é igual a 24,6 vezes 1, o que dá 24,6, o que? Grama. Por que eu sei que é grama? Por que não é quilo, tonelada? Por que grama? Porque a molaridade, o mol, ó, né, mol por litro, o mol usa grama, ó, gramas por mol. A massa molecular usa grama. Então, o resultado é em grama. Terminou minha questão? Acabou? Consegui meu resultado? Não. Por que não acabou? Porque eu não quero a massa do soluto. Eu quero o volume do soluto. Aí eu vou utilizar agora a densidade, o meu trunfo. Qual é o valor da densidade? O que é densidade? Densidade do soluto é a massa do soluto dividido pelo volume do soluto. Então, qual é o valor da densidade do soluto? 1,36. É igual. Qual foi a massa do soluto que nós achamos? 24,6. Dividido pelo volume, que é justamente o que eu quero. Então, tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Eu vou trocar. V1 vai vir para cá, 1,36 vem para cá. Então, vai ficar V1 é igual a 24,6 dividido por 1,36. Quanto é 24,6 dividido por 1,36? É exatamente igual a 18,1. O que? 18,1 o que? Litro, quilo, ml. Aí a gente olha, a densidade está em que? Grama por ml. Como é volume, o resultado é dado em ml. Então, 18,1 ml. Resposta final. Qual é o volume do soluto utilizado? 18,1 ml. Então, galera, essa primeira questão foi bem simples. Vamos passar para a segunda agora. E aí, galera, voltamos com nossa segunda questão. E agora nós temos uma questão que é um pouco até mais fácil do que a primeira. Então, vamos lá. Calcule a concentração em mol por litro, ou molaridade, de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. E ele dá a massa molecular da glicose. Então, novamente, uma solução de molaridade. Então, o que é que eu tenho dessa solução? Eu tenho M1, que é a massa de glicose. Eu tenho o volume, que é 1 litro. E o que eu quero agora é M, a molaridade. Então, qual é a fórmula? Molaridade, a gente já sabe que é M1 sobre MM vezes V. Onde Mzão é a molaridade, M1 é a massa do soluto, MM é a massa molecular e o V é o volume da solução. Eu só preciso esse. Eu tenho os outros dados. Então vamos lá. A molaridade será... Quem é M1? M1 é a massa. Massa do soluto, 18 gramas. Lembrar que eu só posso usar em molaridade a massa em gramas e o volume em litros. Então vamos lá. Massa da glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Então volume 1 litro. MM, qual é o valor de MM? A massa molar da glicose, 180. E o volume, 1 litro. Então, a molaridade será 18 dividido por 180. O que dá quanto? 18 dividido por 180, 0,1 mol por litro. Então, qual é a alternativa? Primeiro. Essa foi bem fácil, né? Vamos ver nossa terceira questão.
E aí, galera do segundo, vamos ver nossa terceira e última questão. E essa questão é uma questão bacana. Parece ser uma questão fácil, mas se você não prestar muita atenção nela, você erra com muita facilidade essa questão. Então vamos lá, vamos ver os pormenores dessa questão. Uma solução de ácido clorídrico, ou seja, HCl, foi preparada dissolvendo 120 gramas do cloreto de hidrogênio, ou seja, do HCl sólido, em 1000 gramas de água. Considerando que a densidade da solução é igual a 1,044 gramas por centímetro cúbico, determine qual das alternativas abaixo indica o valor aproximado da concentração em mol por litro. Qual é a primeira coisa que eu tenho que analisar aqui? O que está se pedindo na questão? O que é que está se pedindo na questão? Concentração molar, ou seja, molaridade. Agora, por que eu disse que você tem que prestar muita atenção na questão, senão você erra? É isso aqui, ó. Isso aqui é o volume, é a massa, na verdade, ó, massa em grama, massa do solvente. Não é da solução. A solução é solvente mais soluto. A solução é isso mais isso. Se você usar só essa massa aqui como solução, você erra a questão. A solução é solvente mais soluto. Então vamos lá, vamos analisar a questão para vocês verem. Vamos levar ela para frente. Vamos lá. O que é que eu preciso? Eu preciso de molaridade. Molaridade é igual a quê? É M1 sobre MM vezes V. Eu tenho M1? Tenho, 120. Eu tenho MM, eu tenho a massa? Não tenho, mas eu tenho como calcular. E eu não tenho o volume da solução, mas eu também tenho como calcular, já que eu tenho a densidade da solução. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro a massa molecular do HCl. É igual a quanto? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho um hidrogênio na fórmula. Qual é a massa de cada hidrogênio? 1. Mais. Quantos cloros eu tenho na fórmula? 1 também. Vezes. Qual é a massa de cada cloro? 35,5. Então, quanto é que vai ter aí? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 35,5, 35,5. Significa que a massa molecular é 36,5, o quê? Gramas por mol. Então eu já tenho dois dados, eu já tenho M1 e já tenho MM, falta o V. V é o volume da solução. Eu não tenho volume, eu só tenho massas. Então, eu tenho a massa do soluto igual a 120 gramas. Eu tenho a massa do solvente igual a 1000 gramas, não é isso aqui? 1000 gramas, 120 gramas. A massa da solução será a massa do soluto mais a massa do solvente. A massa da solução será 120 mais 1000. Então, qual é a massa da solução? 1120 gramas. Agora sim eu posso jogar na densidade. Eu tenho a densidade da solução. Então, a densidade da solução, lembram? Tudo que tiver número 1 se refere a soluto. Tudo que tiver número 2 se refere a solvente. Tudo que não tiver número nenhum se refere a solução. Então, D puro. D é igual a massa da solução sobre o volume da solução. Qual é o valor de D? D é 1,044. É igual. Qual é a massa da solução? 1120. Qual é o volume? É justamente o que eu quero. Então, eu vou trocar. O volume está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 1000 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, V é igual a 1120 dividido por 1,044, o que dá exatamente igual a 1072,0
72,8. O que? A densidade está em quê? A densidade está em grama por centímetro cúbico. Eu posso botar centímetro cúbico ou eu posso botar simplesmente ml. Então, V é igual a 1072,8 ml. Agora eu posso jogar aqui. Só que eu tenho um problema ainda. Eu posso usar ml na molaridade? Não. Eu preciso transformar de ml para litro. Como a gente viu na questão anterior, se eu tenho litro e quero transformar em ml, eu tenho ml e quero transformar em litro. De litro para ml eu faço o quê? De litro para ml eu multiplico por 1000. E de ml para litro eu faço o quê? Eu divido por 1000. No caso, meu volume está em quê? Em ml. 1072,8 ml. Eu quero transformar para litro. Então, eu vou fazer o quê? Dividir por 1000, o que dá 1,073 aproximado. Para a gente usar apenas 3 casas decimais. Então, eu aproximo para cá, aumenta a última casa decimal. Litro. Agora sim, eu posso fazer a molaridade. Então, a molaridade será... Qual é o valor de M1? 120. Dividido. Qual é o valor de MM, da massa molecular? 36,5. Qual é o valor do volume? 1,073. 1,073. Então, molaridade será 120 dividido por... Quanto é 36,5 multiplicado por 1,73? Dá exatamente... Deixa eu ver. (39,16). Então, molaridade é igual a 120 dividido por 39,16, o que dá 3,064. O que? Mol por litro. Como é um valor aproximado, ó, 2 casas decimais, resposta letra B. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa terceira e última questão do assunto soluções relativo a molaridades. Próxima aula eu coloco mais algumas questões. Valeu!